Vamos que vamos! Na aula passada, falamos sobre sujeito simples, sujeito oculto e sujeito composto. Agora nós vamos falar sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Se der tempo, a gente fala mais sobre alguma coisa, beleza? Vamos que vamos? Olho na telinha, vamos lá. Convidaram a todos nós para assistir a aula. Observe o seguinte. Segundo os gramáticos, o sujeito indeterminado normalmente está ligado a um verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, eu não poderia encarar, tipo assim, ó, eles convidaram a todos nós para assistir a aula. Eu não poderia encarar o sujeito do verbo convidar como sujeito oculto, eles convidaram. Você não poderia encarar assim pelo seguinte, porque quando você diz convidaram a todos nós para assistir a aula, você está indeterminando o sujeito, seja porque você não conhece quem convidou, seja porque você quer omitir quem convidou. Então, o sujeito indeterminado é aquele que você sabe que existe, mas não sabe quem é, ou você sabe que existe, mas não quer revelar quem é. Então, quando você diz, convidaram a todos nós para assistir a aula, quem convidou? Sei lá. Eu não sei dizer. Portanto, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, você vai dizer que o sujeito é indeterminado. Beleza? Show de bola. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas e o verbo assistir aqui? Qual é o sujeito dele? O sujeito do verbo assistir, nesse caso, é um sujeito oculto, porque observe o seguinte, convidaram a todos nós para assistir a aula. Quem é que vai assistir a aula? Nós. Percebe que o nós aqui está oculto? Então, quem vai assistir a aula? Nós. Pô, então não deveria ser para assistirmos a aula? Aí o buraco é mais embaixo. Quando a gente estuda concordância verbal, quando a gente estudar concordância verbal, eu vou falar sobre a flexão do verbo no infinitivo, em situações como essa. De qualquer maneira, eu já vou te adiantar o seguinte, poderia ser para assistir, como está aqui, ou para assistirmos, beleza? Lá em concordância você vai entender por que não é o momento agora. O fato é, quem é que vai assistir a aula? Nós. Ah, mas como é que você sabe isso? Porque a frase indica isso. Por outro lado, convidaram a todos nós para assistir a aula. Quem convidou? Não sei. A frase não indica quem convidou. Então eu não posso dizer que o sujeito é oculto. Portanto, sujeito indeterminado, quando você tiver um verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. É isso aí, vamos para a segunda frase. A segunda frase diz assim. Os alunos João e Pedro se classificaram na boa, mereciam ou não mereciam. Observe agora o seguinte. Esse verbo aqui está na terceira pessoa do plural, só que ele tem um sujeito, não é isso? Qual é o sujeito? O núcleo do sujeito. Alunos. Afinal, quem se classificou? Os alunos João e Pedro. Observe que alunos é o núcleo do sujeito. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí você vai dizer assim, na boa, mereciam ou não mereciam? Você concorda comigo que esses dois verbos estão na terceira pessoa do plural também? Só que nesse caso, por causa do contexto, eu posso dizer que o sujeito deles é um sujeito oculto. Por quê? Porque nesse contexto, quando eu falo, na boa, mereciam ou não mereciam? Percebe que eu estou me reportando aos alunos João e Pedro? Logo, apesar de eu não ter o sujeito explícito para o verbo merecer, em ambos os casos, eu sei que o sujeito é os alunos João e Pedro. O sujeito é este, os alunos João e Pedro. Portanto,
Quem merecia? Os alunos João e Pedro. Quem não merecia? Os alunos João e Pedro. Então, apesar de o verbo estar na terceira pessoa do plural, não se trata de um sujeito indeterminado, porque eu sei quem é o sujeito do verbo merecer em ambos os casos. Logo, eu vou dizer que o sujeito de merecer é um sujeito oculto e o sujeito de merecer, no segundo caso, é um sujeito oculto também. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando a brincadeira, não confunda sujeito indeterminado com sujeito oculto. Tudo vai depender do contexto. Agora vamos ver estas 4 frases aqui, ainda em sujeito indeterminado, beleza? Todas elas apresentam sujeito indeterminado. Todas. Vamos entender por quê. Só se é feliz neste lugar por causa de vocês. De fato, aqui se vive muito bem. Necessita-se de segurança nas favelas. Cumpriu-se com o dever, enfim. Note o seguinte. Quando você diz só se é feliz neste lugar, quem é feliz? Sei lá, todo mundo. Percebe a ideia de generalização? Portanto, quando você tiver uma ideia de generalização, você vai dizer que o sujeito é indeterminado. Mas note o seguinte, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular junto de uma partícula ser. Daqui a pouco eu falo sobre essa partícula. Observe a segunda frase. De fato, aqui se vive muito bem. Quando o cara diz isso, quem vive muito bem lá? Todo mundo. Percebe a ideia de generalização? Portanto, você não tem como determinar, você não tem como precisar, você não tem como definir com exatidão quem é que vive bem. Quando você diz aqui se vive muito bem, você está falando que todo mundo, você está generalizando. Então o sujeito não é determinado, específico. É um sujeito indeterminado, pois apresenta uma ideia de generalização. Note de novo, o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Necessita-se de segurança nas favelas. Quem necessita de segurança? Todo mundo que mora lá. Beleza? De novo, ideia de generalização. E de novo, o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. Segura a onda que eu já vou falar sobre ela. Cumpriu-se com o dever, enfim. Quem cumpriu com o dever? Alguém. Você sabe quem? Não. Então, o sujeito é indeterminado. Note que em todos esses casos, você não tem um sujeito explícito. E note que em todos esses casos, os verbos estão na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula ser. Essa partícula é chamada de partícula de indeterminação do sujeito. Partícula de indeterminação do sujeito. Por que é uma partícula de indeterminação do sujeito? Justamente porque ela serve para indicar que o sujeito desses verbos está indeterminado. Você não tem como precisar, você não tem como especificar. Portanto, toda vez que você tiver um verbo na terceira pessoa do singular, não houver um sujeito explícito na frase e indicar generalização, a partícula ser será de indeterminação do sujeito e, consequentemente, o sujeito será indeterminado. De acordo com os gramáticos tradicionais, olha para mim rapidinho, se liga só. De acordo com os gramáticos tradicionais, existem 2 casos de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, como a gente viu o caso aí do convidaram e tal. E, segundo caso, quando você tiver um verbo, independentemente da transitividade dele, seja de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, note o seguinte, segundo caso, um verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser de indeterminação do sujeito. Esses são os 2 casos tradicionais. Existe um terceiro caso que eu vou te falar agora. A chance de cair é mínima, ínfima, mas esse terceiro caso existe. E quem diz é o Bechara. O Bechara diz que existe um terceiro caso de sujeito indeterminado, justo com verbos no infinitivo, não flexionado. Vou te dar um exemplo.
Ou melhor, vou te dar aquele exemplo que eu já te dei. Na aula passada, ou retrasada, não me lembro agora. Vale muito a pena estudar. Quando você diz vale muito a pena estudar, o que vale muito a pena? Resposta: estudar. Ou seja, estudar vale muito a pena. Beleza? Agora, quem é o sujeito do verbo estudar? Uma vez que, se todo verbo deve ter o seu sujeito, tirando aqueles verbos de oração sem sujeito, que a gente vai ver daqui a pouco, se todo verbo tem que ter o seu sujeito, qual seria o sujeito do verbo estudar? Quando você diz vale muito a pena estudar, percebe que quem é que vai estudar? A gente não sabe. Quando a gente diz vale muito a pena estudar, é qualquer pessoa estudar. Vale muito a pena qualquer pessoa estudar. Então, quando você tiver o verbo no infinitivo, como no caso o verbo estudar, sem sujeito aparente dentro da frase, você vai dizer o quê? Que o sujeito desse verbo no infinitivo é indeterminado. É como se estivesse dizendo, vale muito a pena qualquer pessoa, alguém, estudar. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, eu queria te falar uma coisa interessante, cara. Queria te falar uma coisa interessante. As bancas de prestígio dentro do mundo dos concursos públicos gostam muito de trabalhar sujeito, que a gente chama de sujeito complexo. Isso não cai na prova, essa nomenclatura, então pode ficar tranquilo. Mas o que seria um sujeito complexo? O que seria isso? Eu vou te mostrar um exemplo só para você entender. Olho na telinha, vem comigo, vou abrir aqui um novo slide para você entender o que eu estou querendo dizer com esse tal de sujeito complexo. Então vamos lá. Observe só essa frase. O rapaz que se dedicou aos concursos em 2012 passou, ou melhor, se classificou em 2013. Se você tivesse que falar para mim qual é o sujeito do verbo classificar-se, qual seria o sujeito? Ah, Pestana, um rapaz. Mas é aí que tá. Presta atenção. Será que só o rapaz é o sujeito? Ou o rapaz seria o núcleo do sujeito? Rapaz é o núcleo do sujeito. Porque não foi qualquer rapaz que se classificou em 2013. Foi o rapaz que se dedicou aos concursos em 2012. Então, todo o sujeito é isso aqui, ó. Por que ele é chamado de sujeito complexo? Porque ele é um sujeito muito extenso e apresenta dentro dele, normalmente, vários adjuntos adnominais ou até mesmo uma oração, como é o caso de que se dedicou aos concursos em 2012, que seria uma oração subordinada adjetiva. É óbvio que você não precisa saber agora o que é uma oração subordinada adjetiva. Eu só estou mostrando para você o seguinte, como você deve identificar um sujeito. Por mais que o sujeito seja enorme, seja complexo, ainda assim, você deve saber identificar um sujeito. Quer ver um outro exemplo? A gente diz assim, quer ver? Ó? Vamos lá. O rapaz do curso, o aluno, pronto, o aluno do curso EVP, o rapaz do curso EVP e aluno o aluno do curso EVP, o aluno do curso EVP e do professor Pestana. Então, observe, do curso EVP, especificando o aluno, do professor Pestana, especificando o aluno. Não é qualquer aluno, é o aluno do curso EVP.
Não é qualquer aluno, é aluno do professor Pestana. Então, o aluno do curso EVP e do professor Pestana, então o cara é aluno do curso EVP e do professor Pestana, hein? O aluno do curso EVP e do professor Pestana conseguiu a tão sonhada vaga. A tão sonhada vaga. Aí eu te pergunto, quem é o sujeito do verbo conseguir? O aluno do curso EVP e do professor Pestana. Tudo isso é o sujeito do verbo conseguir. Note que esse sujeito é um sujeito grande, extenso, complexo. Observe que esse sujeito apresenta dois adjuntos adnominais especificando o núcleo dele. No momento, você também não precisa saber o que é um adjunto adnominal. Mas o que eu quero mostrar a você é o seguinte: o sujeito, às vezes, é muito grande, é chamado de complexo. Então, quando você tiver um sujeito muito grande assim, toma cuidado. Por quê? Porque se o cara perguntar para você assim, o sujeito do verbo conseguir é o aluno. Não, isso é mentira. O sujeito do verbo conseguir não é só o aluno, é o aluno do curso EVP e do professor Pestana. Tudo isso é o sujeito, tá certo? Então fica ligado nisso para não errar de bobeira uma questão na prova sobre sujeito. Beleza? Show de bola. Continuando a brincadeira, vamos que vamos. Agora eu vou falar sobre o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O que seria um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito? Existem alguns verbos na língua portuguesa que não são ou não apresentam pessoa, não apresentam um sujeito que pratica a ação verbal desses verbos. São poucos verbos, tá? Dentro de um universo de mais de 11 mil verbos na língua portuguesa, são poucos verbos que você deve saber. Como, por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir. Beleza? O verbo haver, no sentido de existir, é um exemplo em que você não tem sujeito para conjugá-lo. É por isso que todos os verbos que não têm sujeito são chamados de verbos impessoais. Por que ele é impessoal? Porque ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. E todos os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Beleza? Show de bola. Observe só a primeira frase. Havia poucas pessoas aqui. O verbo haver está no sentido de existir. Equivale a existiam poucas pessoas aqui. Ué, Pestana, não poderia ser existia poucas pessoas aqui? Afinal de contas, o verbo haver, o verbo existir tem o mesmo sentido. É aí que está. Cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. O verbo existir não é impessoal. O verbo existir tem sujeito. O problema é o verbo haver no sentido de existir. Se o verbo haver tiver sentido de existir, ele não tem sujeito. Beleza? Havia poucas pessoas aqui. Ah, Pestana, eu não poderia dizer que poucas pessoas é o sujeito? Cara, se você pensasse assim, o verbo haver teria que ficar no plural, concorda? Ou seja, poucas pessoas haviam aqui. Só que, de novo, vou repetir para você. O verbo haver, sentido de existir, fica na terceira pessoa do singular, porque ele é um verbo impessoal e a oração, portanto, não tem sujeito. Beleza? Aí você me pergunta assim, tá, beleza, entendi. Então poucas pessoas não é o sujeito, é o quê? Poucas pessoas é o objeto direto do verbo haver. E se você não se lembra o que é um objeto direto, ignora e a gente mais à frente vai entender o que é um objeto direto. Você que já sabe o que é um objeto direto, vai entender que, obviamente,
o verbo é transitivo direto nesse caso. Vamos voltar à aula de sujeito inexistente e oração sem sujeito. Não vamos misturar o meio de campo. Então vamos lá. Verbo haver, com sentido de existir, não tem sujeito. Agora observe a segunda frase. Houve duas confusões ali. O verbo haver, nesse caso, equivale a ocorrer. É como se nós disséssemos, ocorreram duas confusões ali. O verbo ocorrer, assim como o verbo existir, tem sujeito. E ele pode ficar no plural. O problema é o verbo haver no sentido de ocorrer. Beleza? Então, quando o verbo haver tiver sentido de ocorrer, ele também é impessoal, não varia e fica na terceira pessoa do singular. Muita gente diz assim, quer ver, ó? Houveram duas confusões ali. Um monte de gente fala assim. Só que de acordo com a linguagem culta, nós não podemos falar assim. Ah, então como é que a gente vai falar? De acordo com a norma culta, a gente vai dizer apenas houve duas confusões ali. Porque o verbo haver não tem sujeito quando ele equivale a ocorrer. Observe agora a terceira frase. Abandonei o cigarro há 1 mês. Note que o verbo haver equivale ao verbo fazer. Tanto é verdade que nós poderíamos dizer assim, ó, abandonei o cigarro faz 1 mês. Só que o verbo fazer também é impessoal, também não tem sujeito quando indica tempo decorrido. Portanto, o verbo haver indicando tempo decorrido, equivalendo ao verbo fazer, indicando tempo decorrido, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Beleza? Quarta frase, vamos que vamos. Deve haver mais informações na aula. Deve haver mais informações na aula. Pô, Pestana, não deveria ser devem haver mais informações na aula? Ou seja, mais informações devem haver. Meu camarada, cuidado. Cuidado. Quando você tiver uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal, cuidado. Se ele tiver sentido de existir, não pensa. O verbo auxiliar vai ficar, digamos assim, contaminado por ele e, por isso, vai ficar na terceira pessoa do singular. Ou seja, o verbo haver, com sentido de existir, dentro de uma locução verbal, funcionando como verbo principal, ele força o verbo auxiliar a ficar na terceira pessoa do singular. Não varia jamais. Aí você me pergunta assim, beleza, entendi. Mas se fosse, por exemplo, sei lá, deve existir. Aí não. O verbo existir tem sujeito. Aí você diria como? Devem existir mais informações na aula. O problema é o verbo haver com sentido de existir. Tudo vai ficar no singular. Beleza? Tranquilo? Não vai me garotear e errar uma questão dessa na prova, hein, meu camarada? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Próximo grupinho aqui, vamos analisar. Faz meses que não a vejo. O verbo fazer está indicando tempo decorrido. Quando o verbo indica tempo decorrido, o que acontece? Ele não varia. Ele é um verbo impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, se nós falássemos fazem meses que não a vejo, isso estaria errado do ponto de vista da norma culta. Beleza? Então, o verbo fazer, indicando tempo decorrido, não varia, fica na terceira pessoa do singular. O mesmo vale para essa segunda frase aqui, ó. Aqui faz invernos rigorosos.
Quando o verbo fazer indicar aspecto natural, normalmente ligado a uma ideia de clima, ele também não vai variar. Vai ficar na terceira pessoa do singular. Ah, mas muita gente fala assim, aqui fazem invernos rigorosos. Eu sei, muita gente fala assim, muita gente inclusive escreve assim. Mas de acordo com a norma culta, você não pode fazer isso. Porque se o verbo fazer indica aspecto natural, ele é impessoal, não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Beleza? Então, maravilha. Observe agora a próxima frase. Estava ou ficava frio naquele lugar. Note o seguinte, tanto o verbo estar quanto o verbo ficar indicam também aspecto natural. Quando esses verbos indicarem aspecto natural, eles não terão sujeito. Se eles não terão sujeito, a oração, portanto, é uma oração sem sujeito e os verbos vão ficar na terceira pessoa do singular. Próximo verbo, impessoal. Vamos lá. Já passava das 5 horas. Quando o verbo passar estiver acompanhado da preposição de, indicando tempo, como é o caso aqui, tempo decorrido, ele também é um verbo impessoal, não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Maravilha. Mais um verbo. Vamos lá, vamos descobrir. São 3 horas da madruga, hoje são 18 de outubro, são 2 quilômetros daqui à sua casa, já era manhã de primavera quando acordei. Observe que todos esses casos apresentam o verbo ser. Só que o que é curioso é o seguinte, o verbo ser, ele pode ficar na terceira pessoa do plural, concordando com o predicativo. Pô, Pestana, mas você não disse que todos os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular? Eu disse e repito, só que o verbo ser é especial, portanto, ele é uma exceção. O verbo ser é especial sempre, cara. O verbo ser, cara, tinha que ter um livro só sobre o verbo ser. Ainda vou escrever isso. Porque o verbo ser tem muita palhaçadinha e você precisa saber as palhaçadinhas do verbo ser, tá certo? Ainda vou escrever um artigo sobre isso e tal, enfim. Vamos lá, agora é a hora de dar aula. São 3 horas da madruga, hoje são 18 de outubro, são 2 quilômetros daqui à sua casa, já era manhã de primavera quando acordei. Observe que a primeira frase indica hora, logo indica tempo. Observe que a segunda frase, hoje são 18 de outubro, indica data, ou seja, indica tempo. Observe que a terceira frase, hoje são 2 quilômetros daqui à sua casa, indica distância. Observe que a quarta frase, já era manhã de primavera quando acordei, indica aspecto natural. Vou botar aqui por falta de espaço. Aspecto natural. Ou seja, clima, né? Beleza. Toda vez que você tiver o verbo ser nessas circunstâncias, nessas 4 circunstâncias, a oração é sem sujeito. A oração é sem sujeito. Ué, Pestana, então por que o verbo ser está no plural? Porque ele está concordando com o predicativo, com o número de horas. O verbo ser aqui está concordando com a data, 18, que dá a ideia de plural. O verbo ser aqui está concordando com quilômetros, que dá a ideia de distância. O verbo ser aqui está concordando com manhã. Ou seja, são todos predicativos. 3 horas da madruga, 18 de outubro, 2 quilômetros daqui à sua casa, manhã de primavera quando acordei. É incrível, cara. No caso da última frase, só manhã de primavera é o predicativo. Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte. É incrível como é que os gramáticos chamam 3 horas da madruga, 18 de outubro, 2 quilômetros daqui à sua casa, manhã de primavera de predicativo do sujeito, se a oração não tem sujeito. Parou para pensar nisso? É um contrassenso, cara, é um absurdo, mas fazer o quê? Se o cara, por exemplo, na prova, sublinhar 3 horas da madruga, qual a função sintática? Predicativo do sujeito. Por quê, Pestana? Porque o verbo ser, indicando hora, indicando tempo, é um verbo impessoal, a oração é sem sujeito,
Portanto, 3 horas da madruga não pode ser o sujeito, porque o verbo é impessoal e o sujeito é inexistente. Olha que doideira, doideira. Predicativo de um sujeito que não existe. Bem-vindo à gramática da língua portuguesa. Tem algumas coisas que precisam ser revistas, concorda? Mas não sou eu que vou rever isso, a não ser que mais para frente na minha carreira eu me torne um novo Bechara. Aí eu vou tentar, na politicagem, tentar mudar isso na Academia Brasileira de Letras. Enquanto isso, os caras que podem mudar algumas coisas na gramática não mudam. E aí continuam algumas incoerências e tal, enfim. Deixa isso quieto, deixa isso para lá, porque isso não cai na prova. Vamos ao que interessa. Vejamos aqui o outro grupinho de frases. Vamos lá. Ventou, trovejou, choveu e depois nevou no sul. Note que todos esses verbos aqui são verbos que indicam fenômenos naturais. Esses verbos que indicam fenômenos naturais são verbos impessoais, portanto a oração é sem sujeito e todos eles vão ficar na terceira pessoa do singular. Por outro lado, observe esta frase. O professor escureceu de tanta raiva. O verbo escurecer está ligado a um fenômeno natural. Só que quando você diz que o professor escureceu de tanta raiva, você está colocando um sujeito para esse verbo escurecer, que nesse caso não mais indica um fenômeno natural. Nesse caso ele está em sentido conotativo, em sentido figurado, em sentido simbólico. Portanto, se ele está em sentido conotativo, ele pode sim ter um sujeito. Inclusive, ele pode variar. Se eu dissesse assim, quer ver? Ó, os professores escureceram de tanta raiva. Beleza. Nesse caso, o verbo passa a ter sujeito. Tudo bem? Olha para mim rapidinho, só para fechar. Na verdade, todos esses verbos que a gente viu aqui podem ter sujeito em outras situações. Mas nessas situações específicas que eu mostrei a você, eles não têm sujeito. Por isso, constituem uma oração sem sujeito. Beleza? Até a próxima, a gente se fala. Valeu!